expropriação da propriedade fundiária e aplicação de todas as rendas da terra em despesas do Estado, pesado imposto progressivo, abolição de todo o direito de herança, confisco da propriedade de todos os emigrados e rebeldes, centralização do crédito nas mãos do Estado por meio de um banco nacional com capital estatal e monopólio exclusivo, centralização dos meios de transporte nas mãos do Estado, aumento das fábricas e instrumentos de produção pertencentes ao Estado, loteamento para cultivo das terras incultas e melhoria do solo de acordo com o plano comunitário, obrigatoriedade do trabalho a todos. Karl Marx e Friedrich Engels. O Manifesto do Partido Comunista, versão editora Sanderman, São Paulo, 2017. Texto lido da página 40. Meu nome é Israel Vieira e aqui nós teremos muita complexidade. Eu trarei sempre dossiês, informações, ideias, ideais, palavras, tudo aquilo que pode representar de alguma forma a nossa forma de vida, porque tudo é levado a um fim. De acordo com muito dos intelectuais e poderosos, os fins deles justificam os meios deles. Portanto, tudo é marketing? Nós estamos sempre vendidos e dominados? Vamos dar continuidade ao Manifesto do Partido Comunista, algo tão em alta e tão distorcido e tão desinformado pelos que lutam contra e pelos que lutam a favor. Na página 10 do livro Manifesto do Partido Comunista, nós temos a seguinte frase: os comunistas declaram abertamente que seus fins podem ser alcançados somente pela derrubada violenta de todo o regime social existente. Leia o livro, aprenda verdades e vamos comigo nesse vídeo para que você entenda melhor o nosso verdadeiro inimigo, Estado, e principalmente o grande Estado socialista que sempre busca ditadura e controle. Em 1848, Karl Marx e Friedrich Engels publicaram um texto curto, mas explosivo, o Manifesto do Partido Comunista. Ele prometia o fim da exploração, a revolução proletária e uma sociedade sem classes. Mais de 170 anos depois, esse livro continua sendo lido, debatido e criticado. Hoje vamos analisar os pontos mais incoerentes e problemáticos dele, não para simplesmente demonizar uma ideia, mas para entender por que tantas previsões falharam e por que implementações inspiradas nele geraram consequências trágicas. Se você gosta de história, filosofia, debates polêmicos, vem comigo, aperta o like. E tem mais informações em geral. O manifesto foi escrito em plena Revolução Industrial. A burguesia realmente enriquecia, mas milhões viviam em condições desumanas. Marx e Engels viram nisso uma oportunidade histórica. A luta de classes levaria ao comunismo. Mas será que esse texto realmente é coerente? Vamos aos fatos. Primeiro problema, uma contradição, que é um Estado todo-poderoso versus uma sociedade sem Estado, igualdade. Primeiro e mais gritante, o manifesto defende medidas radicais como centralizar o crédito, os transportes, a educação e os meios de produção nas mãos do Estado, com monopólio exclusivo. Mas no final, o comunismo seria uma sociedade sem Estado, sem classes, sem opressão. Como um Estado superpoderoso simplesmente vai se extinguir. Na prática, em lugares como União Soviética, China, já vimos casos também como Cuba, Venezuela, esse Estado nunca desapareceu. Ele muda de dono, mas ele segue sempre sendo uma ditadura, porque quem entra no poder não quer sair do poder.
Problema 2. Reducionismo da história à luta de classe binária. Marx e Engels dizem: toda a história da sociedade até agora é uma história de luta de classes. Burguesia versus proletariado. Opressores versus oprimidos. Pronto. Mas e as divisões étnicas, religiosas, culturais, gênero e a mobilidade social? A teoria ignora que a história é muito mais complexa. Resultado: previsões de pauperização absoluta do trabalho não se concretizaram nos países capitalistas avançados. O oposto aconteceu com reformas de crescimento. O pobre, que eles diriam que sempre seria mais pobre, isso não ocorreu. A fome diminuiu, a pobreza diminuiu. Por isso que hoje em dia fala-se muito mais sobre desigualdade do que sobre pobreza. Porque, em geral, o pobre não é mais tão pobre. Basta olhar o crescimento de inúmeros países. A pobreza mudou de forma, de nome, mas em países minimamente evoluídos, diminuíram-se vários problemas com essa relação de pobreza. Terceiro problema: previsões econômicas que não se cumpriram. Eles previram crises cíclicas cada vez mais graves, concentração extrema de riqueza e colapso inevitável do capitalismo, revolução proletária nos países mais industrializados. Mas o capitalismo se adaptou. Regulamentações, inovação tecnológica. Hoje em dia a gente trabalha muito com softwares, temos toda a informática, toda a indústria não é mais ela em si só a detentora do poder e do dinheiro. Temos uma variedade enorme de funções. As grandes revoluções comunistas aconteceram em países agrários, como Rússia e China. Exatamente o oposto do previsto, que seriam em países industrializados. Quarto problema: defesa da violência e da ditadura como caminho único. O texto fala abertamente em derrubada violenta da burguesia e da ditadura do proletariado. Isso soa igualitário na teoria, mas na prática justificou repressão em massa, gulags, fome planejada, crítica pesada: como promover igualdade usando um poder concentrado que historicamente se perpetua. Falando aqui sobre igualdade. Como vai haver igualdade de um político superpoderoso que ganha muito e simples trabalhadores que ganham tão pouco? É o que acontece nos países comunistas e continua acontecendo naqueles países como o Brasil, que apesar de não ser literalmente comunista, seus líderes que são adeptos a esses ideais são muito ricos e o trabalhador continua muito pobre. Vou usar aqui um exemplo de uma pessoa pública que também já falou-se ser comunista, a proprietária do Magazine Luiza. Ela se diz socialista, porém ela é dona de uma empresa multimilionária e seus trabalhadores são meros assalariados. Igualdade zero, e os políticos que entram no poder não querem sair do poder. Quinto problema: ignorar a própria natureza humana e incentivos. Após a Revolução, as pessoas trabalhariam segundo suas capacidades e receberiam segundo suas necessidades, sem propriedades privadas nem incentivos materiais. Aqui nós continuamos com aquela incoerência. Sem propriedade privada. Então a propriedade é de quem? Continua sendo do Estado para sempre? E é o Estado quem define o que você tem ou deixa de ter, e ele continua concentrando o poder dele, ele tendo triplex, mansões, carros blindados, e a população simplesmente dependente? Como funciona isso? E a experiência mostrou a ineficácia, falta de inovação, corrupção. A psicologia humana valoriza iniciativa, recompensa individual. Sem isso, economias centralizadas colapsaram.
O ser humano, quando ele se esforça, normalmente ele quer alguma recompensa, exceto raros casos daqueles que fazem sem realmente pedir, necessitar de troca. Mas, no geral, alguém que se torna um grande empresário, um grande político, ele quer sim receber por isso. Concluindo, o manifesto foi uma crítica poderosa ao capitalismo selvagem do século XIX, e muitos pontos ainda ecoam hoje, como a concentração de riqueza. Mas suas incoerências lógicas, falhas de previsão e consequências práticas em regimes inspirados nele são inegáveis. Milhões morreram ou sofreram em nome de uma utopia que nunca chegou como prometido e nunca chegará. O que você acha? O manifesto ainda é relevante ou é um texto datado? Deixe a sua opinião, porque a minha opinião, baseada em informação e fatos, é toda essa incoerência. Na teoria, fala-se sobre igualdade. Na prática, políticos superpoderosos que se perpetuam no poder, outros também como artistas multimilionários, empresas, seus proprietários que são ditos adeptos das políticas de esquerda, socialismo, comunismo, seguem muito ricos em suas mansões e o trabalhador pobre continua sendo um trabalhador pobre. Isso é o que nós temos na prática, e uma igualdade exagerada beira o impossível, porque ninguém vai querer ser o mega empresário ganhando a mesma coisa que um simples trabalhador. Ninguém vai querer fazer faculdade, estudar 5, 10 anos, trilhar caminho para ser gestor, gerente, diretor, CEO e ganhar o mesmo que alguém que nunca estudou. A própria realidade demonstra incoerências. Mas diga o que você acha. Fico por aqui e em breve mais vídeos. Muito obrigado, fica com Deus e até o próximo.